graça e a paz. Agora, nesse terceiro vídeo da nossa pequena série sobre a Reforma Protestante, eu quero falar sobre o aspecto mais conhecido sobre a Reforma Alemã, a Reforma de Martinho Lutero em 1517. Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, afixou na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as suas famigeradas 95 teses. Havia ali, intencionalmente, um propósito. 31 de outubro é o dia de Todos os Santos, e a Catedral de Wittenberg era a Catedral de Todos os Santos. E era um dia muito próximo ao dia de finados, 2 de novembro, onde muitas pessoas afluiriam por ali e poderiam ver as 95 teses de Lutero. Lutero tinha um propósito de alcançar o máximo de pessoas possível. O que nós precisamos entender é que essas 95 teses de Lutero, elas não foram algo desenvolvidas por ele em um curto prazo de tempo. As 95 teses, elas eram proposições que vinham sendo levantadas, eram críticas que vinham sendo feitas, era todo aquele contexto que havia sido levantado desde a época dos patriarcas, do período patriarcal, Tanto Calvino como Lutero vão beber profundamente na teologia de Agostinho. E considerar a teologia de Agostinho, como vimos no segundo vídeo, é muito importante, porque torna todas as heresias e os desvios bíblicos da Idade Média indesculpáveis, porque você já tinha uma linha reta traçada lá no terceiro e no quarto século. Então dizer que eram erros daquela época tão somente não justifica. Então Lutero vai concatenar, ele vai selecionar, ele vai trazer todo esse pensamento oriundo de John Wycliffe, de John Hus e de tantos outros pré-reformadores, como Jerônimo Savonarola, e vai trazer isso tudo à tona em uma ação corajosa, mas que vai encontrar também na Alemanha do século XVI uma grande necessidade. Nós precisamos entender que a reforma protestante, ela é sim uma reforma de aspecto espiritual e bíblico, mas ela também foi uma reforma de aspecto político e cultural, principalmente econômico. O que surge no período do século XVI, uma das doutrinas mais graves que surgiram no seio da igreja foi a doutrina das indulgências. A cobrança das indulgências para que se retirasse pessoas do purgatório, porque, perceba bem, até o século XVI você não tem uma doutrina clara de um lugar intermediário entre o céu e o inferno. Como em nenhum momento das Escrituras isso é suscitado, uma condição intermediária. Essa condição intermediária foi criada e muito divulgada por um serviçal da igreja chamado John Tetzel, que veiculava por toda a Europa a doutrina do purgatório. Um lugar estagiário, um estágio, intermediário, onde as pessoas todas as pessoas saíam do céu e iam para o purgatório. E no purgatório havia uma possibilidade de se decidir para onde as pessoas iam, ou para o céu ou para o inferno. Então o purgatório é exatamente esse lugar intermediário. E as indulgências eram pagamentos para que você pudesse sair do purgatório e ir para o céu. E quem não pagasse ficava à mercê da sorte, como se era pregado naquela época. E baseado nisso, Martinho Lutero, com toda a teologia da Reforma, declarando os fundamentos da Reforma, que somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e a glória, somente a Deus, o que são conhecidos como os solas da Reforma, os 5 pontos da Reforma Protestante, ele traz à tona toda essa teologia bíblica, paulina, evangélica, para a salvação do homem. E a Reforma Protestante, ela rompe com a igreja, ela rompe com as indulgências e ela obriga a igreja a ter que rever
os seus conceitos no século XVI. O Concílio de Trento, um concílio feito anos depois da Reforma Protestante, ele teve como base refletir e reafirmar a caminhada da Igreja Católica. Mas o que poucas pessoas sabem é que das 95 teses de Lutero, mais de 50 foram aceitas pela Igreja Católica. Isso é impressionante. A maior transformação, o maior impacto da Reforma Protestante não é na igreja que surge a partir de então, mas exatamente na Igreja Católica, que foi muito impactada e teve que repensar a sua caminhada, de maneira que a Igreja Católica que nós conhecemos hoje é uma igreja fruto da Reforma Protestante. Então foi um momento muito importante que acontece num momento singular da história, porque no meio da Reforma Protestante surge um movimento importantíssimo na história do mundo, que é o renascentismo e o iluminismo. Movimentos que mudaram uma vez por todas a cara e a mentalidade de todo mundo na Europa e da Europa para todo mundo. Então a Reforma Protestante ela não é apenas um movimento religioso, mas ela é um movimento cultural que impacta o mundo inteiro. Conheça mais sobre a Reforma Protestante. Deus te abençoe.